Vamos falar de hérnia de disco e aqui a gente vai começar ilustrando para vocês entenderem o que é hérnia de disco, com um modelo de uma forma muito mecânica. E claro, vale a pena a gente entender que aqui não teria só um componente mecânico, e sim um processo inflamatório que muito provavelmente agudizaria o quadro do paciente. Mas vamos entender, ó, isso aqui seria um disco, isso aqui seria a raiz. Aqui a gente pode estar falando, por exemplo, do ciático, né? Então, saindo da nossa medula, aqui a gente tem a raiz passando e muitas vezes o disco fazendo essa compressão, tocando a raiz. E veja só, vamos imaginar que isso é comum de acontecer, que durante uma flexão, ou seja, eu levando meu tronco para baixo, eu faço esse movimento com a minha vértebra e olha lá o que acontece. Isso facilita a protusão tocar o disco. Isso é um tipo de teste que a gente faz no consultório, com o paciente deitado, levantando a perna e a gente tentando simular isso, ou muitas vezes com o paciente em pé, para a gente entender se realmente o que a gente está vendo, muitas vezes no exame de imagem, representa a clínica do paciente. Por vezes sim, por vezes não. Mais comum que muita gente imagina, existe muita gente com alterações no exame de imagem que quando a gente faz os testes não tem sintoma. Por isso que a nossa primeira opção não é olhar para os exames de imagem, e sim entender da clínica do paciente. Bom, vamos lá. Vou usar aqui o meu modelo, a minha coluna, e o que eu tenho para contar para vocês é que é muito comum a gente ver a hérnia de disco na região lombar e até mesmo na região cervical. Menos comum a gente vê na região torácica, e isso se faz também pela presença das costelas. Em alguns traumas acontece sim uma hérnia de disco na região torácica, mas muito menos comum. Portanto, a gente escuta muito, né, a queixa da hérnia lombar, gerando uma ciatalgia, por exemplo. Então, paciente com dificuldade para andar, com uma dor muito grande, muitas vezes até mesmo na região do glúteo, ou descendo para a perna. E a gente pode estar falando de uma compressão dessa raiz causada por uma hérnia de disco. Porém, esse paciente também pode ter uma falsa ciática. O que seria uma falsa ciática? Uma alteração na musculatura do glúteo, irradiando a dor, ou melhor, a dor se manifestando numa região como se fosse uma ciática, porém não está acontecendo a compressão aqui do ciático. Então, por isso que a nossa avaliação clínica ela precisa ser muito bem detalhada para que a gente consiga ser muito assertivo em qual tecido tratar. Falando do tratamento, a partir do momento que a gente entendeu que o paciente tem uma hérnia, e o que a gente vai fazer com a terapia manual? A gente vai tentar diminuir essa compressão, seja através de exercícios, e aqui ó, fica muito fácil a gente visualizar isso. Se a gente imagina que esse movimento gerador, muitas vezes para o paciente voltar a se movimentar, a gente vai fazer um movimento oposto, onde esse disco que estava lá atrás agora, ó, ele vai vir para frente. O que aconteceria é mais ou menos isso. Então, o movimento de flexão joga para trás, o movimento de extensão muitas vezes joga para frente. Então, a gente já sabe que a gente pode usar o exercício como uma abordagem terapêutica, mas muitas vezes a gente vai usar a terapia manual. Onde na terapia manual a gente busca diminuir as tensões nessa região, fazer a abertura daquele canal. Vamos imaginar que aqui está tendo uma compressão, a gente vai tentar fazer uma abertura, seja criando uma alavanca em uma técnica manipulativa, onde por vezes a gente vai fazer isso, essa abertura, ou até mesmo abordando outros níveis, visto que muitas vezes uma hérnia, onde existe uma desidratação do disco, um rompimento dos anéis fibrosos, por vezes é uma região de muito movimento, e a região de cima, como por exemplo aqui uma charneira, uma transição da torácica para a lombar, está bloqueada. Uma articulação sacroiliaca está bloqueada. E veja só, esse conjunto, cada uma dessas vértebras, mexe pequenos graus. Porém, se eu tenho um bloqueio aqui, se eu tenho um bloqueio importante aqui, essa região ela acaba ficando sobrecarregada para dar conta dos movimentos da coluna. Portanto, muitas das vezes, isso é importante vocês saberem, principalmente os pacientes que têm dor, muitas das vezes a gente inicia o tratamento ao redor, comendo pelas beiradas. A gente não vem no local da dor e começa a mexer aqui.